RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, estamos no ar com arquitetura e design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. Hoje o programa vai ter design, vai ter arquitetura e também turismo ou viagem de conteúdo nessas áreas. Depois a gente conta mais para vocês. Está aqui comigo a Rejane Carvalho Leite, a Flávia Bastiani, a Nena, eu chamo Nena de Milão, tá, gente? A Nena Fonseca. E vai vir também a Paula Schwartz, daqui a pouquinho ela tá chegando. Nós vamos começar falando sobre design, porque a Rejane Carvalho Leite, super designer gaúcha, nosso orgulho, trabalha com várias indústrias, com Florence, Schuster, Origin. Ela vai estar na Design Weekend, que abre na outra semana, de 28 a 30, né, em São Paulo, com mais de 40 produtos, é isso? É praticamente 40 produtos. São 40 peças novas, lançamento. De várias fábricas. Umas eu faço com a plataforma 4, que é o meu grupo de design. Sim. Né? E outra eu faço... Solo. Carreira solo. Tá ótimo. A gente tem umas imagens maravilhosas que eu já vi da Rejane. A gente pode começar mostrando, porque eu fiquei encantada com o que eu vi. Essa mesa, Rejane, que é isso? É um espetáculo. Essa mesa aí é para ser um sucesso, né? A gente é uma das peças icônicas que a gente está lançando. Essa com a plataforma 4 que eu estou lançando. É uma estrutura extremamente slim, com o tampo, ela é 1,80 m de mesa, e ela tem essa borda com essas linhas sinuosas, né? E a fluidez das linhas que acabam se minimizando na borda da mesa. Tá muito bonita e é uma mistura de metal e madeira, né? Que tá super em alta. É uma técnica de colagem de madeira, né? E essa tonalidade se chama tecatã. É uma queima que é feito na madeira e que deixa esse aspecto assim meio amarronzado, né? Com esses reflexos caramelo. Então, é uma madeira extremamente boa de trabalhar, né? Sim. E para fazer essa usinagem também, que foi uma das coisas assim mais, digamos, que deixou a mesa mais icônica, foi justamente esse trabalho de borda da mesa, né? Que vai minimizando ao longo do trajeto da circunferência. A gente pode mostrar outras imagens, Chiclé, porque a gente tem uma variedade, né, de peças, tem mesa, tem cadeira, mesa, vários cadeira, produtos, né? Aparador, enfim, uma linha completa de mobiliário, tanto de área interna quanto área externa, né? Aqui eu trouxe algumas peças, essa é a cadeira asa. Então, ela não tem costura nas uniões do couro. E aquilo parece um botão, Rejane. É um botão que, na verdade, aquelas asas que brotam do assento, elas servem para fixar o espaldar, né? O espaldar, ele é flexível e ele se molda, ele abraça o usuário, né? Parece que o espaldar tá vestido no assento. Exato, assim, parece que ele brota do assento, muito né? interessante, muito legal. E aí esses botões auto-atarrachantes, eles servem justamente para prender digamos, essa modelagem de couro do espaldar, né? Certo. Podemos mudar a imagem? Tem outros ângulos. Isso. Eu achei tão interessante. Tem a parte de madeira que encaixa no couro. Né? E essa é uma madeira muito especial, é uma madeira que se chama uva do Japão. Não é uma madeira normalmente utilizada pela indústria moveleira. Né? Uva do Japão é uma madeira, digamos assim, é quase que uma praga para pro mato da nossa serra, aqui da nossa Serra Gaúcha. Então, como, na verdade, está sendo um benefício retirar essa madeira, né? Inclusive, a própria indústria, que é a Do Design, que vai ser lançada agora na High Design, né? Uma empresa que já está há muito tempo no mercado, mas agora está lançando uma nova marca, que é a Do Design. Qual é a empresa, Rejane? É a Germânia de Nova Petrópolis. Também.
Eles já têm um trabalho muito forte, né, num determinado nicho. Sim. E agora eles estão indo para o nicho alto padrão, trazendo uma nova marca que se chama Do Design. Muito bom. E essa peça é uma das que compõe a estreia. A estreia, exatamente. Maravilhoso, estão começando super bem. E ela toda de madeira maciça, né? Com essa madeira, uva do Japão. Aqui a gente tem uma poltrona, um banco, uma banqueta. Super versátil, né? Pode ser uma mesinha. Ela tem o tampo, a parte de cima em couro, estofada. E depois tem aquele metal trefilado, né, com acabamento em latão, que faz o contorno de toda a peça. Parecem fitas, né? A gente tem a impressão que elas vão começar a se movimentar. Deu uma leveza na peça, né? Incrível, uma fluidez, né? Essa é o lançamento da High Design, da empresa Viliarte, de Flores da Cunha. Outra Ai, que gente, um espanto. Eu tô sempre nas fábricas. E eu gosto de trabalhar com fábricas que são realmente parceiras, né? Com fábricas que te dão retorno, assim, que deixam tu interagir na fábrica, né? Porque o produto ele só sai bem feito, só sai bem elaborado, o acabamento e a idealização do papel para a materialização do projeto, ele só é bacana, ele só sai legal se o designer acompanha, né, o seu projeto. Sim, isso é uma parceria, exatamente, de fato, né? A fábrica tem que estar aberta e disposta, né, a ter essa troca entre designer, porque o designer tem a carga dele que coloca no produto, né? E a fábrica tem o know-how da execução do protótipo. E até eventualmente suas limitações, né, de maquinário. Sim, as limitações de materiais é uma coisa que tanto o designer quanto a fábrica tem que dominar, né? Porque é a partir daí que eu vou conseguir criar coisas inovadoras, né? Sabendo os limites do material, eu consigo criar coisas mais inovadoras. Vamos mudar a imagem? A gente tem mais algumas. Isso aqui é da mesma linha. Essa aqui não dá para perceber, mas o tampo, ele é vidro reflexivo. Então, essa linha se chama linha Oasis. Não deu para perceber que é o mesmo pé, é o mesmo tipo de pé. Sim. Aqui a gente tem a mesa de centro, ela tem 1,70 m, a maior. Uau. Depois ela tem aquelas menores, né, que se acoplam assim em cima dessa. Então a ideia foi justamente oásis, porque como se lembrasse um oásis. Um oásis, exatamente, uma poça de água no meio do deserto. É só colocar uma árvore ali do lado, a gente tem um camelo, tá tudo certo. Tá tudo Nem certo. precisa, porque a gente vê essa questão da água, a gente vê a água. E a percepção também de quando o usuário se aproxima da mesa, enxerga as outras perspectivas, né? Porque são refletidas no tampo da mesa. Que maravilha, né? Então é um produto bem interessante e acredito que vai fazer bastante sucesso. Bom, eu não lembro se a gente tem mais alguma imagem. Tem a marca, a Do Design, que vai ser lançada agora, né? Que eu falei há pouco. Sim. E está trazendo peças maravilhosas, todas peças inovadoras, peças com um trabalho muito orgânico, com um trabalho forte na madeira, né? Sim. E tapeçaria também. Olha. Tem um sofá pausa. Agora que está aparecendo a poltrona Join. Ela trabalha justamente todos os detalhes e encaixes da madeira maciça. E essa madeira? Essa madeira aí é Tawari. Essa aí não é a uva do Japão. E ela tem umas outras imagens nessa cadeira, agora eu lembrei. Fiquei muito impressionada com os pés, os vazados, né? Ela tem um desenho bem diferente, assim, quase não tem assim algo semelhante no mercado, que tem muitos produtos que às vezes a gente, né, um produto lembra o outro e tal, então acaba acontecendo que tu te lembra de um produto, aí diz, não, mas parece que eu já vi esse produto antes. Então eu tenho procurado fazer peças que sejam icônicas e que tenham um diferencial realmente, né? E esse diferencial nos detalhes. A identidade da tua obra é evidente, assim.
E isso aí... que é incrível, né? Se alguém for copiar uma peça dessa, não consegue, sai um absurdo. É difícil porque ela tem uma imagem muito marcante. Então, quando ela tem uma imagem marcante, se vem no mercado algo semelhante, parecido, a pessoa já identifica, né? E aquele produto que entrou como cópia, né? Já é execrado, digamos assim. Ainda bem, né? Assim como copiar um projeto arquitetônico. Exatamente. Em todas as áreas de criação, né? A gente corre esse risco. Mas eu acho assim que hoje tem maneiras de tu ter um respaldo um pouco maior, né? Tem a escola de arte que tu pode inscrever o produto na escola de arte. Por exemplo, Sérgio Rodrigues tem as peças dele todas escritas na escola de arte. Olha só, e isso é feito pela internet, é presencial? Então, eu na verdade, agora eu estou pesquisando com um advogado específico, né, de direito autoral, com um escritório específico aqui de Porto Alegre, e justamente para resguardar, né, o desenho. Porque tem muita cópia, né? Então, é uma tristeza. É importante a gente tomar esse cuidado, né? Então, os produtos, principalmente os produtos da Du, a gente está providenciando esse respaldo. Certo. E ali a gente aqui é na fábrica, que a semana passada eu estava na fábrica, essa foto eu fiz lá. Essa é qual fábrica? Essa aí também é da Du, a Du Design. Que é da Germânia, né? Eu falo Du porque essa é a nova marca, né? Tem que marcar a marca, né? Então, a Du, essa é uma poltrona, o nome dela é Lírio, e ela tem essa estrutura de madeira torneada, né? Que recebe como se fosse um balanço a concha, né? Que bonito. Estofada. Ela tem um lado assimétrico, aonde não sei se dá para passar um pouco a imagem, porque a gente tem uma outra imagem, tem outro ângulo dessa. Se a gente tiver um outro ângulo para mostrar dessa poltrona. E o outro lado é menor, é mais baixo? Não, o outro lado justamente ele tem essa caída, né? Então a parte da estrutura também é assimétrica, assim como um lado é diferente do outro. Olha só, o que a pessoa não inventa? Muito interessante. São coisas que essa parte estufada, ela vai ter várias cores de revestimento? Sim, tem inúmeros tecidos, linho, couro, enfim, né? O que a pessoa... O que vai ser levado para a High, sabe? O que vai ser levado para a High Design vai ser com esse tecido mesmo, né? Isso aí é o protótipo que está aprovado e que estava pronto para fazer fotografia. Então eu aproveitei para... Tá, e vamos contar para o telespectador. Um produto desse teu vai para a feira em São Paulo, de lançamento, durante a Semana do Design. E aí os lojistas compram e até chegar na loja. Tu sabe como é que estão os prazos? Bem, esses lançamentos agora, que estão entrando, que vão ser apresentados agora em São Paulo, são lançamentos que vão estar no mercado somente em 2019. Então, é que nem a moda, né, de roupa, estilismo, né, que a gente desenha hoje, agora, aprova, né, faz depois da feira os pequenos ajustes, algumas coisinhas que tem que ainda salientar, arrumar, ajeitar, né, e daí sai no mercado só em 2019. Lá por março, abril de 2019, já estarão nas lojas. Estão super adiantando os lançamentos, então. Estamos adiantando mesmo. Na verdade, essa semana que vem vai ser a semana da High Design e da DW, né? Onde vai estar sendo apresentados os produtos. Certo. Mas eles só estarão sendo comercializados na loja mesmo, né? Só em 2019. E vamos contar um pouquinho para as pessoas como é que vai ser a High Design. Por exemplo, quem quiser ver os teus produtos, se dirige a quais espaços? Então, assim? eu tenho na Gabriel Monteiro, né? Que ali acontece toda a DW, né? Enfim, a cidade tem vários pontos que acontecem eventos, né? Mas a Gabriel é a mais... a Gabriel é uma rua, né? A Alameda Gabriel Monteiro da Silva, que é um polo de design, de decoração da cidade de São Paulo, super importante, né? As lojas mais conceituadas estão localizadas na Gabriel, né? Daí depois tem a feira, né? Da High Design.
E a feira na High Design eu tenho vários estandes, não stand meu, mas assim, stand onde eu tenho das fábricas onde eu trabalho, né, que onde eu desenho. Essas que a gente mostrou aqui estão lá. Essas que a gente mostrou, a Ville Art é uma, a Origin, depois tem a Baikami, que a gente está fazendo, que aí eu faço com a plataforma 4, um trabalho muito bacana sobre o tapetes, que saiu na Casa Cláudia, na última edição da Casa Cláudia. Nem fala, né? Que coisa triste. Casa Cláudia acabou, por isso que a gente está triste. E aí vai ser lançada essa linha de tapetes, são 4 tapetes, né? Reverenciando o êxodo urbano. Olha que barato. Então é um trabalho bem conceitual, um trabalho muito bacana, assim. Espero que... Não vou falar muito, porque eu quero que vocês visitem e sintam realmente o trabalho conceitual que foi esse, junto com a plataforma 4, né? Que é a Amélia Taroso, sim, a Flávia Pagotti e a Camila Fix. Isso, essa é a turma da plataforma 4. Mais alguma coisa que eu não te perguntei que tu queira acrescentar? Não, eu acho assim, eu acho que é imprescindível, né, a ida em São Paulo a semana que vem. É fundamental. Porque ali vão estar os lançamentos, né? Aquilo que o arquiteto ou o decorador, enfim, né, os criativos estarão especificando em 2019, estarão ali. Então, eles estão antecipando digamos assim, o seu catálogo virtual. Certo. A gente vai colocar os contatos da Rejane Carvalho Leite. Quem quiser falar contigo, saber mais desse assunto. Você ia falar alguma coisa? Não, ia dizer o contato, eu não sei se tá ali, isso mesmo. Tá ali no vídeo já. Tem teu site também, né, Rejane? Sim, tem o site que está sempre em desenvolvimento, porque a gente sempre está colocando peças novas, né? Agora tem essas peças, todas essas peças, né? São minhas pessoais que eu coloco no site, e depois no site da plataforma 4 também tem as outras 20 e poucas peças. Muito obrigada. A Rejane já está retornando, né? Hoje aqui é o programa, segunda vez, já é veterana. Sucesso para ti em São Paulo. E na volta a gente inventa um outro assunto para conversar. Sem dúvida. Que certamente tu vai arranjar novidades. Assunto não vai faltar. Tu não vai aguentar muito tempo sem novidades, né? Não vou aguentar. Tá bom. A gente vai no intervalo comercial e nós já voltamos agora para falar com a Nena Fonseca a respeito de Milão. Até já. Voltamos, eu e a minha voz de gripe, desculpa, vocês não mereciam isso, mas eu estou aqui com a Nena Fonseca. Ela é fundadora da Inova Trips, que é uma empresa especializada, enfim, em viagens e tudo. E a gente se conheceu através da Juice, né, de Londres, que me acessou para fazer a curadoria de conteúdo de uma viagem deste ano ao Salão do Móvel de Milão, a Semana de Design de Milão. E aí nós nos conhecemos. E nós fechamos muito, né, no jeito de ser, na parceria e tudo. A gente está lançando já aqui agora a próxima viagem de Milão, 2019. Né, estão abertas as inscrições, não é? Estão. Tu podia contar pra gente, Nena, como é que é esse teu trabalho e depois a gente mostra como é que foi na experiência. A agência é uma empresa voltada para viagens, especializada no atendimento ao público feminino. E a gente agora está voltando também para viagens de imersão, de negócios, para arquitetos, para gestores, empresários. E a gente começou já com a Semana de Moda, a gente fez 2 edições da Semana de Moda, Milão e Londres. E aí, esse ano fizemos Milão Design em abril no Salão do Móvel, que é a maior feira de design, né? É a maior plataforma de lançamentos de design do mundo, é inegável isso, né? Existem outras, mas Milão sempre é a que a gente não pode perder, se tiver que escolher uma. É verdade. A gente tem umas imagens, agora a gente pode mostrar um vídeo, que aí a gente começa a entrar no clima da coisa. É verdade. Muito bom. Fascinada, né? É uma experiência, Rosane Marchetti. É uma mesa para gatos, que foi feita por eu não lembro de onde ele era. É uma experiência, né? Visitar esses ateliês e tudo, né? Eu que não sou da área, fiquei fascinada. Eu imagino para quem é da área, né? Sim.
E a proposta, o jeito de mostrar as coisas, né? É muito Além diferente. das peças de design em si. É fascinante, assim. Enche os olhos com a beleza. É incrível, né? Porque cada realmente... coisa que as pessoas, eles pensam, né? Como é que pensam... como é que criaram isso? Como é que criaram, como é que bolaram aquele jeito de mostrar. A gente entra nos lugares e fica fascinada, né? Fica mesmo. Enche os olhos. E eu imagino que seja uma experiência incrível, tanto para quem trabalha com design, um designer como a Regiane Carvalho Leite, que saiu há pouco daqui, como para os arquitetos que especificam produtos, né? Que depois querem achar no mercado coisas similares que motivem, que deem aquela energia que viram lá. Né? Alguns produtos chegam de fato aqui, outros não, outros são peças conceituais que nem entram em linha, né? Mas a gente aproveita essa experiência, né, Nena, para entender as tendências, entender como é que o mundo está caminhando, que tudo começa na vida, né? Na vida real, tudo começa no estilo de vida das pessoas, né? E se torna uma inspiração para todo mundo, como modo de vida, como todas essas questões de pensar como o mundo está caminhando, como tu disseste. É bem interessante, é uma experiência bem... engrandece a alma, a cabeça, a gente sai de lá fervilhando. E é tão interessante porque depois que a gente foi para lá, as pessoas que foram conosco, né, era um grupo que tinha designer, tinha mídia... Tinha mídia, tinha arquiteta, tinha uma advogada que atua na área de design. Sim. Então, era um grupo bem diferente, né? E todos com o mesmo objetivo e foi bem produtivo para todo mundo. Mas é interessante porque todo mundo trabalha com conteúdo de arquitetura. Então, arquiteta, designer, mídia da área especializada ou não especializada, todo mundo tinha muito interesse no aspecto profissional ou pessoal no assunto. E a gente, depois disso, né, providenciou um material que todo mundo recebeu, né, com as plans que a gente viu lá, material bem completo, né, que a Jussi providenciou para mandar para as pessoas. Vou mostrar umas imagens que a gente tem, umas fotos além do vídeo. Isso é muito legal, porque esse stand, todo ano, ele tem essas cúpulas gigantes e elas giram e a gente fica impressionada, porque embaixo de cada uma tem uma proposta de design diferente, cores, incrível. Vamos mudando as fotos que a gente vai falando sobre o que aparece. Porque assim a gente visita de novo, né? Vai relembrando. Olha só. Esse aí era se eu não me engano, esse daí era no que tava o Philip Stark, né? Que foi uma surpresa para nós. Sim. Encontrá-lo lá foi um momento ápice. O Philip Stark vai aparecer numa imagem daqui a pouco. Ele deu entrevista lá na Cartel e não é ainda, mas quando chegar na foto dele, a gente pode ir comentando que a gente viu um movimento, uma muvuca, pessoas enlouquecidas correndo. Era o Philip Stark, o cara é incrível, né? Ele é. Eu já tive o prazer de entrevistá-lo aqui no Brasil e ele é super simples, assim como todo mundo dessa área, mas chega lá, vira num evento específico, vira uma celebridade, né? Inacessível, assim. E essas peças, olha que lindas. Apareceu aí ele. Ele estava falando nesse momento a respeito de uma coleção dele de móveis para usar fora e dentro de casa. Porque a questão de fronteiras entre design, arte, design autoral, fora de casa, dentro de casa, está tudo muito... tudo pode hoje em dia, né? Não tem mais uma coisa específica para colocar ali ou lá. Depois a Flávia até pode confirmar se eu estou falando bobagem ou não. Mas os arquitetos têm muito mais liberdade, as pessoas aceitam muito mais ousar, né? Eu acho que é um pouco também da questão da funcionalidade, né? Sim. Para tudo. Então, tu acaba... O mundo está se unificando, né? Então, tu vai usando as peças dentro de casa, fora de casa, da maneira que tu quer, dentro de um contexto... flexível, né? Sendo flexível dentro de um para contexto. proporcionar experiências diferentes. Agora a gente está vendo a Missoni Home. Esse estava incrível. Incrível. Eu tinha visto a Missoni Home em Paris, na Maison Objet, em janeiro. E eu fui na Missoni mesmo, lá num bairro de Paris. E aí eu fiquei sabendo que essas peças que estão no teto, por exemplo, elas são de um artista que a Missoni comprou, essa linha toda de horóscopo
oriental, chinês. Acho que foi em 92, se não me engano. E agora faz 1 ou 2 anos que eles começaram a inserir uma peça ou outra dessa linha. E esse ano eles explodiram com essa estampa, com essas estampas oriental. E esse conceito. E fizeram ambientes específicos para dar um clima, né? Era um que a gente entrava e tudo se sentia mais... Dava uma tranquilidade, né? Eu acho que ele faz a gente fugir daquela correria do dia a dia e aí ele coloca naquele ambiente de tranquilidade. E a gente fica assim, ó, faceira. Olha as gurias aí. Que bárbaro. Aquela ali é tu? Eu tu é a segunda ali. Eu sou do lado do Nós 4. Nós estamos vendo a Maria de Fátima, a Aida, eu e a Andréia. E a Andréia. A Andréia é design, Maria de Fátima é arquiteta e a Aida é da SA. Aí é do Omo, né? Quem não sabe o que é do Omo não foi a Milão. Nossa. Esse ponto é onde todo mundo vai, tira selfie, é no centro da cidade. É de chegar e ficar embasbacada. Sim, e no entorno da do Omo tem tudo, né? Tem alimentação, tem compras, tem passeio, tem museu. Tem 2 museus, Palazzo Reale, Museu del Novecento, tem a Galeria Vittorio Emanuele. Com bares, restaurantes, é muito legal. Tem um restaurante cozinho no brasileiro dentro da galeria. Vittorio Emanuele. O Bife. Isso, ele é de Bento, se eu não me engano. Eu não lembro a mulher dele, eu acho que é de Bento. Não lembro. Ele também? É um restaurante ótimo dentro da galeria. Imperdível, né? Aí já é a Rossano Orlandi. A gente precisa explicar que Milão tem vários pontos, assim. Tem o Salão do Móvel, que é a âncora da programação, que é uma grande feira com 24 pavilhões, é uma loucura. E depois tem o Fuori Salone, que são programações pela cidade, em setores, em bairros, que tem nomes entre o Lambrate, Brera, Tortona. E a Rossano Orlandi chama Galeria Rossano Orlandi. Não é uma galeria de arte, é um espaço onde tem enorme, né? E ela proporciona uma experiência. É uma experiência. Já entra, tem exposições de vários designers do mundo inteiro. Porque a gente vai a Milão e vê o mundo, né? Tá todo mundo lá, inclusive os italianos, vejam só. Sim, vários designers com novidades, né? Apresentando produtos novos, alguns conceitos, né? São produtos conceitos. Mas é bem interessante, porque ao longo da semana tu não tem só a feira, tem várias outras programações que são feitas ao longo para conhecer, para ver, né? Então... E é importante, interessante, assim, porque como eu falava antes, a questão das fronteiras, ó. Aí um exemplo, né? Isso é uma obra de arte, isso é uma escultura, tem a ver com Milão, tem a ver com arquitetura, tem a ver com design, né? E tudo a gente deve ver e usufruir desses locais, né? E essa é uma obra bem impactante, né? Porque ele tem a ver com a questão do lixo, né? Sim. Então ele é do japonês, não é? Exatamente, um design japonês. Se eu estiver errada. Mas ela é bem... Aí tem mais essa questão do mundo como ambiente nosso, que também é levado em consideração e abordado pelos designers que estão na feira e no evento como um todo. Exatamente, aí já é a Louis Vuitton, né? Louis Vuitton, exatamente. No Palácio Bocconi. A Louis Vuitton é incrível, porque todo ano eles mostram num palácio que gera filas enormes, uma coisa horrível. Enormes. E produção de designers como os irmãos Campana, vários outros importantes, Patrícia Urquiola, né? Em couro, né? Com material que eles fazem, os produtos originais deles, as malas, as bolsas, que todo mundo consome, né? E, só que de uma forma diferente, sempre tem um impacto, né, gente? Bem impactante. Impressionante. São instalações, né? São. E isso... A Rosane, não. A Rosane Marchetti olhando do Omo, veja só. Outro dia ela esteve aqui com as arquitetas dela, mostrando um projeto, porque eu achei legal mostrar essa relação arquiteto-cliente, como é que se dá, desmistificar um pouco. A gente quer falar da arquitetura, quer falar do design, quer aproximar as pessoas. Esse meu propósito de quase de vida já, né? Eu já estou levando isso com uma bandeira. Aí a gente está vendo Paula Lente, né? A entrada. Esse foi lindo. A gente entrava como se fosse numa como é que se diz? Era uma peça, espaço sideral, né? Era uma peça escura com várias
móveis, pode-se dizer, de bolas. Não preciso dizer que virou ponto de selfie. Nossa, vídeos bumerangues. Vídeos bumerangues, selfies. Maravilha. Esse foi muito legal. E a gente está vendo aí as cores dos produtos que a gente vai ver nas fotos seguintes, que são a cartela de cores da Paula Lente, é maravilhosa. Muito. Ela faz uns produtos com tramas para uso, aquilo que eu falava, interno e externo, que o Philippe Starck se referia. E olha as cores que lindas, né? É um trabalho muito bonito. E uma coisa que me impressionou bastante, né? Aí foi que tinham os tapetes de plástico entrelaçados. Sim. Eu que não sou arquiteta, achei super interessante, né? E são chiquérrimos, gente. Super elegantes. Em Milão a gente vê a questão, até foi o primeiro ano que o Salone publicou um manifesto, né? Com essas questões de ecologia, de reinvenção, de tudo. E a gente vê a questão do reaproveitamento gerando, realmente, faz sentido a frase, do lixo vira luxo. Porque as peças ficam incríveis, maravilhosas. A gente lá acessa, inclusive, roupas feitas com garrafa PET, lindas, que tu nem sabia. Eu comprei um negócio lá, depois eu fui olhar, minha filha me chamou a atenção, a gente comprou igual. Eu falei, mãe, olha aqui. Eu falei, maravilha, gostei mais ainda dessa marca. Agora eu vou buscar essa marca, sabe? Porque eu acho que a gente tem que ter consciência, né? Ecologia não pode virar uma paisagem, né? Sustentabilidade. Não. E eu tô vendo que os próprios arquitetos estão mais preocupados com isso, buscando isso. Isso é tão bonito, bom. né? É importante, é bom, é bonito e ajuda, né? Quem não se preocupa, dá uma cutucada nessas pessoas, né? Que tem bastante gente ainda. Então é legal ver uma feira tão grande preocupada com isso, pessoas envolvidas nessa questão, assim. E agora a gente tem mais fotos da Paula Lente. O jeito de mostrar da Paula Lente, os ambientes são maravilhosos. Porque ela trabalha tudo, ela trabalha o piso, a parede, as plantas são incríveis, as cores. Tudo, né? É bem... Porque a gente está vindo de verdes, continua os verdes, continua os azuis profundos, os bordeaux, né? Ela faz um jogo de cores muito bonitos, né? Exatamente. E faz ambientes, alguns monocromáticos, que aumentam ainda mais o impacto, né? É verdade. Ela sabe usar iluminação cênica, super dramática, que eu acho que algumas coisas que ela faz, os arquitetos devem se inspirar também para fazer depois os seus projetos, porque fica um efeito impressionante. Bom, aí vocês já sabem o que já falamos da Duomo. E vamos de novo, né, Ana? Com certeza. Esse ano que vem vai ser de 9 a 14 a feira. Sim. E a gente já está com... Só estamos finalizando alguns ajustes, mas com certeza. Elione é nossa curadora de programa, de roteiro, e estaremos lá, né? É muito bom. E cada pessoa do grupo, assim, da equipe, dessa equipe que se formou, né, de Londres, Brasil, assim, cada um tem uma expertise e acaba contribuindo, né? Com certeza. Até para obtenção dos materiais e tudo. A gente não mostrou nem um centésimo do que nós fizemos por lá e foi muito bom. Tanto para arquiteto, quanto para designer, quanto para o pessoal de mídia. Sim. E cada um acaba fazendo e vendo as coisas com seu olhar, e a gente puxa para ver uma coisa que as pessoas disseram, nossa, sozinha a gente nunca ia ter essa percepção, né? Nós vimos muita coisa de arte também, porque a arte é super importante, é de lá que vem tudo, né? Da vida, da arte, do convívio, e até chegar no produto final, e até chegar na casa das pessoas, num ambiente como esse cenário aqui, que a BG Arquitetura fez, que é tão elogiado, né? É uma experiência para todo mundo, né? Verdade. Porque tu sempre tira alguma coisa. Certo, a gente está com teus contatos, né, ali na tela, se quiser ler para as pessoas. Eu tô sem óculos. Tá sem óculos. Não, mas o meu telefone é o 55, porque é de Uruguaiana, 999931511, e o meu e-mail é contato@inovatrips.com.br. Quem tiver interesse na viagem, que a gente está finalizando, é uma parceria da Inovatrips, que é a agência, a Juice, que é a empresa de tendências, baseada em Londres, e a curadoria da nossa querida Elione. Bom, você sabe onde nos encontrar, Instagram também pode te encontrar, né? Exatamente. Muito obrigada. Prazer estar aqui. Uma delícia te rever aqui. Igualmente. Toda linda. Obrigada. A gente vai ao intervalo comercial e a gente volta com a Flávia Bastiani, da Associação de Arquitetos de Interiores do Rio Grande do Sul. Até já.
Cá estou com Flávia Bastiani, presidente da Associação de Arquitetos de Interiores do Brasil, Rio Grande do Sul. E eu descubro que a Flávia trabalhou anos na BG Arquitetura, o escritório que fez aqui o nosso cenário. Olha só que coincidência, né? Muito tempo. Muito legal. Foi um período longo, né? Quase 9 anos, foi uma escola, assim, né? Que bom de ter aqui, ter a associação comigo aí. Tenho muito carinho pela associação. E outra coincidência, né, que a Nena veio falar de Milão, de viagens, vocês também têm várias ações entre os arquitetos, né, bem focados na arquitetura. Mas eu queria que rapidamente, para o nosso telespectador, explicasse o histórico um pouco da associação e depois até chegar na tua gestão, que é bem recente, né? Sim, sim. Várias conexões hoje aqui, isso, né? A Rejane, que estava aqui, ela fez o logotipo, o último que a associação tem usado, desde mais ou menos os anos 2000, foi trabalho dela. Não conectado. Sempre ocorrem encontros incríveis aqui no estúdio. Hoje já está no ar, as pessoas se acham, já fecharam até negócio, é uma maravilha. Vamos falar de Milão, né? Não tem como falar de viagem sem falar de arquitetura e de arquitetura sem falar de viagem também, né? Então, exato. Enfim. Muito bom. Mas aí tem 31 anos esse ano, né? Comemoramos 31 anos de associação. Ela foi fundada em 87 por um grupo de arquitetos aí, Joyce Schwartzman, Raul Pegas, Moacir Cruxin, Arlene Lubianca, enfim, um grupo de peso aí que se reuniu, tratando aí sobre dificuldades, enfim, em comum dos arquitetos que atuavam em arquitetura de interiores, né? Então, tentando valorizar essa área da arquitetura, falar de honorários, falar de várias questões aí de gestão de escritório, enfim, de se profissionalizar, daquela imagem de quem trabalhava com arquitetura de interiores, que ela ficasse fortalecida, enfim, né? Então, surgiu daí, foi um trabalho pesado, árduo aí para conseguir esse espaço, primeiramente dentro do conselho, né, do CREA, né? Sim, era no CREA. Então, acho que foi a Cristina Azevedo, na época que estava na presidência da associação, a gente conseguiu uma cadeira lá, né, de conselheira. Depois todo o trabalho até para na criação aí do Conselho de Arquitetura mesmo, do CAL, então teve bastante suor aí, não foi tanta inspiração, foi bastante... um dia eu quero trazer o CAL aqui também pra gente conversar, né? O representante da entidade, obviamente. Mas e aí, chegando na tua gestão, assim, tu tens esse ano, já tem a revista deste ano, a gente pode mostrar o logo da Rejane Carvalho Leite? Esse aqui é específico da revista, mas em algum outro material acho que aparece aquele da Rejane. Bom, a revista... Como várias outras, a princípio ela foi a última, lançada agora em dezembro. Ela é um anuário, né? Ela tem 18, essa foi a 18ª mesmo, 18 anos aí desse anuário. Tinha um news aí que acontecia também, foram 70 edições do news. Então, ela tem trabalho de associado, ela tem conteúdo, então sempre tem uma parte de entrevista com algum expoente aí da arquitetura, jovens expressões gaúchas, né? Nessas últimas edições aí a gente tratou bastante. Essa aqui, por sinal, fala desses 30 anos da associação aqui no final, ela dá um histórico interessante. Antes eu estava relembrando, até estava dando uma saudadinha, assim, de tudo e da própria revista impressa, mas esse ano a gente está... Aí, em revista Arquitetos, vira aí digital. Então, é a tendência, né? O mundo está assim. A gente também está em todas as plataformas digitais. Se alguém quiser mandar um recadinho pelo Facebook, vai aparecer, inclusive aqui na tela, pelo Face da RDC TV. E a gente conversa com quem mandar recados. Tem também um guia profissional, né? Tem. O guia também super se modernizou, né? Esse meu aqui é um super velho. Já tem as versões, né? Já saiu com versão digital, né? O guia já. A última versão impressa foi a 9ª edição. Vou mostrar para a câmera 1 aqui. Nessa câmera aqui, ó. Esse aqui é o meu, que está todo rabiscado, marcado. Sinal que é útil, bem usado, né? E é esse o logo da Rejane Carvalho Leite? Aqui tinha uma edição comemorativa aos 25 anos, mas é esse formato, continua intacto. Essa aqui foi a 9ª edição de 2013, que foi atualizada em função da criação do CAL.
E agora, no ano passado, a gente transformou ele num e-book, que é free, pode baixar gratuitamente no nosso site, aí Brasil RS. Tem lá o link para download e tudo. E esse ano a gente está reformulando, né, atualizando algumas coisas. Então vai ter mais uma edição. E outra novidade vinculada ao guia, né, que é uma ferramenta bem especial, nossa, bem completa em relação à gestão de escritórios, que é uma preocupação grande nossa e pessoalmente uma preocupação muito grande minha, né, Flávia. Algumas instruções, enfim, algumas coisas mais vinculadas à cobrança de honorários, que era a gente chama o toca Raul, que todo mundo pedia sempre pra gente, honorários, como cobrar. Então, nós transformamos um método que nós chamamos de entender o seu valor hora, o VH, o valor hora, entender por aí, pensar em gestão de escritórios, para aí no final chegar e falar em como cobrar honorários, mas tem um caminho longo até chegar lá. Isso aí foi desse método que está explicadinho, enfim, que a gente trabalha muito aqui no guia, saiu daí um aplicativo, que é o Calcula Aí. Já ficou disponível bacana. Esse ano também. Aí já é um nome bom, né, para colocar. Aí funciona pra Mas aqui a gente tem imagens, né, da turma, do carro, não daí, das viagens. Muita imagem aí, eu não sei o que o pessoal tem projeto, esse projeto aí mais perto, muito legal. Tem algumas viagens, linkando com as viagens, né? Tem muita imagem aí de... A gente pode passar rapidinho. O Aí por Aí, que são os nossos programas aí. Essas imagens aí são de seminários, foi no Instituto Ling. Eu lembro. Ela é de 2000, era 15, aqui 16. A gente sempre traz arquitetos aí do Brasil todo, outros profissionais, sempre com temas bem contemporâneos, aí, enfim, bem relevantes. Algumas visitas aqui em São Paulo. As visitas, eu até estava contando para a Nena antes, ela sempre tem esse viés, assim, ela é turística, é para relaxar, aproveitar, mas ela tem todo um caráter aí voltado para a arquitetura. Então, a ideia é fazer visitas a escritórios de arquitetos renomados, eles nos recebem, apresentam tudo, a gente pergunta tudo, né? Entra até na cozinha, na copa, em tudo. E aí fazemos as visitas guiadas também nas obras. Esse ano, agora em São Paulo, tinha muita coisa do ano passado para cá. Sim, né? São Paulo tá impressionante, né? A gente repetiu São Paulo. Eu não consegui ver tudo em São Paulo ainda. É muita coisa, a gente ficou querendo 5 incorporar dias. O grupo de vocês, que a gente vai e faz tudo de uma vez só. E a gente saiu de lá achando que dá para voltar na semana seguinte, incrível, que ainda tem coisas, né? É incrível, né? É muito interessante. E como é que vocês escolhem os lugares? A gente está sempre... A Silvia Baracate, que é a nossa curadora aí das viagens, né? A gente está sempre procurando e vendo novidades e fazendo contato com o pessoal. Então, vários arquitetos já vieram para fazer palestras para nós. Pessoal da FGMF, Super Limão, o Sérgio Parada, lá de Brasília... E tem vários. E aí a gente faz esse link, essa troca sempre aí. Então, a gente convida eles para vir até aqui, eles nos recebem lá nos escritórios. Andrade Moretim nos recebeu esse ano, aquele projeto lindo, né, do Instituto Moreira Salles, do IMS. Eu estive lá domingo agora. E é impressionante porque o projeto, que inclusive tem envolvimento do José Luiz Canal, que executou a Fundação Iberi Camargo aqui, ele nivela, né, a calçada com o prédio, assim, fica tudo integrado, as pessoas usufruem do lugar. É tão bonito de ver, eu fiquei emocionada de ver. E é diferente a gente entender todo o processo do projeto, entender de onde saiu, né? E visitar, depois de ouvir toda essa explicação, a gente se emociona de mesmo. Pedras portuguesas, né? É muito bonito. O projeto é maravilhoso. E tá num ponto da Paulista também interessante, né? Tem aquele rasgo, assim. E ficou ficou tudo fotogênico, né? Tá fantástico. Nossa, dá para passar o dia. A gente não conseguia sair de lá, daquele mirante ali, selfie. Isso, muita selfie. Mas me conta, qual é o teu projeto preferido dessas últimas viagens? Tu consegue te apegar a algum deles? O projeto das viagens? Sei lá, o Instituto Moreira Salles, algum que tenha te tocado. O Sesc 24, o Sesc da Paulista, no 24 também, que a Vera Tusco, que acompanhou um projeto que está há anos acontecendo, e muitos anos, assim, ele foi um retrofit grande, né, daquele prédio. Então, é um projeto que me tocou muito. Talvez se eu visitasse sozinha, sem conhecer toda a história, sem ouvir o pessoal da Königsberger lá, não teria me tocado tanto, mas eu achei que teve uma coisa muito especial. E o próprio momento
que a gente visitou, bom, a gente levou horas para visitar, do número de pessoas visitando, era elevador, não dava conta, lotado, e eles falaram que estavam sendo assim direto, que não foi só a época de inauguração, enfim, e o que se percebe é todo um cuidado em relação ao usuário, né, que acontece também lá no... E aí eu queria chegar na questão seguinte: a arquitetura não é uma coisa distante, as pessoas... Não, a arquitetura faz parte da nossa vida. Quando tu vai num prédio público bacana, o Instituto Ling, né? Por trás tem Isai Weifel, tem todo um conceito, uma ideia de chamar as pessoas, de acolher, de fazer sentido, né? Sim. De fazer parte da vida das pessoas. É tão interessante isso. E a gente, aqui, a gente quer mostrar isso, né? Que as pessoas podem olhar a cidade com olhos de ver também a arquitetura. Até a gente vê, mas não se dá conta, né? Se não tem alguém que te sacuda, ou alguém da área, para dizer, olha lá, olha só o estilo eclético do Margues, olha não sei o quê. Né? Mas quando não funciona, quando alguma coisa está em desacordo, quando a gente não tem acessibilidade, a gente percebe, aí reclama, né? Aí né? reclama. Aí então tem muita coisa funcional, tem muito nessa troca do olhar do arquiteto com essa consideração, gosto de usar essa palavra, com quem está usando, sabe? Eu acho que tem muito desse presente que a gente dá quando a gente pensa no outro, quem vai usar, né? A questão de acessibilidade, de que tipo de tecido usar, se isso está, como vocês comentaram antes, né? Isso vem da onde? Quem está produzindo? Qual é a consequência que isso traz? Essa consciência, assim, que nós arquitetos podemos trocar aí com o nosso cliente ou usuário. Sim. O que é desperdício, o que não é, o que vale a pena. E eu acho tão interessante que eu tenho visto percorrido nessas histórias de arquiteturas, como tem equipes multidisciplinares atuando, né? Sim. Que, por exemplo, se tu vai usar um papel de parede no ambiente público, no restaurante, tu tem que usar um que não gere bactérias, que seja lavável, que não sei o quê, Aí tu tem que comprar ou encomendar para um designer fazer uma arte e produzir de acordo com aquelas características. Não dá mais sair colocando, sei lá, tecido na parede. Não! Né? Então, tudo tem que ser, cada vez mais, a legislação também está fechando. Isso é ótimo, porque regula, registra, tem a coisa de usar obra de arte nos prédios, a questão de acessibilidade, que a gente falava há pouco, né? Eu li alguma coisa no Jornal de São Paulo sobre a questão do layout, das plantas, que lá já está tendo uma lei que precisa ser respeitada, considerando que as pessoas poderão ter que usar cadeira de rodas, ter problemas de acessibilidade dentro de casa. Jesus, a coisa está cada vez... Claro está que não dá para colocar os prédios abaixo, que já existem, né? Como é que tu vê isso? Porque os novos podem ser feitos assim, mas tem alguns antigos que não tem como. A gente é difícil adaptar, né, no caso de uma reforma, mas eu acho que sim, que a gente tem que pensar daqui para frente. Sim. Tem que tentar melhorar, fazer minimizar a nossa parte, o né? problema, mas eu acho que é obrigatório no arquiteto. Várias vezes eu conto assim, eu já perdi projetos que as pessoas queriam botar banheira e eu entendi que para aquela pessoa, para aquele funcionamento, para aquilo não ia dar certo, ia ser perigoso. Ou outros exemplos, assim, uma pessoa mais idosa queria botar um piso super polido num banheiro. Eu já perdi projeto, eu já falei que não, pingo d'água, a pessoa cai. Então... amei, porque eu tenho uma bronca com lugares lindos, aquela coisa brilhante. Não adianta ser. Aí tu olha, se a tua sola de sapato não for emborrachada, danou-se. Tu anda feito sabe, um bichinho, assim, medo de cair. Não é possível, né? Não, o arquiteto tem uma super responsabilidade, inclusive por legislação, né, civil, enfim. Então, um profissional tecnicamente habilitado, né, para fazer um projeto, uma execução, um acompanhamento, enfim, de execução com outro profissional, ele tá assinando ali que aquela especificação, a execução, a responsabilidade, como conduziu, né? Aquilo, a responsabilidade é dele. O leigo não vai poder ser responsabilizado. Eu já tive um cliente que quis usar um piso assim, mesmo fora do banheiro, mas eu pedi um documento, fiz ele assinar que era por conta e risco dele. Parece horrível, parece uma carrasca, mas não, né? Isso realmente... tentaste alertá-lo, né? A gente tem que estar ciente dessas coisas aí. É o nosso papel. Se a pessoa nos contrata, é como contratar um serviço dentário, alguma coisa... Quem vai saber quem é o técnico? Não tem que acreditar, tem que ter credibilidade. E é uma das coisas que eu bato muito, assim, forte
forte insisto muito em relação ao nosso papel lá na AI, né? De levar essa qualificação, essa atualização para os colegas, tanto na parte técnica, que até é mais fácil de lidar, mas muito na questão de gestão, de posicionamento de mercado, então, assim, de nos profissionalizarmos cada vez melhor, né? Trabalhar de forma mais séria, enfim, com concorrência mais leal. Tudo isso, né? Mas muito bom falar contigo, a gente podia falar horas, eu adoro esse assunto também. Também. Maravilha. Também. A gente vai colocar os contatos, né? Tá. Para, enfim, até novos arquitetos, jovens, que quiserem se aproximar de vocês. Mini parênteses, a gente tem uma promoção aí que chama hashtag Chegando Aí, que é para profissionais recém-formados, assim, até 5 anos de formados. Então, a gente tem vários benefícios aí para eles se associarem, participarem dos nossos eventos aí nessa minha gestão, que é 18 e 19. Então, corre, quanto antes, mais tempo aproveita. Corre que dá tempo. No site, no Facebook, Instagram, tem tudo. Hoje tem quantos associados? Uns 120, alguma coisa assim. Tu tens algum projeto chegar e o nosso projeto é chegar no Brasil inteiro. Aí Brasil, né? A gente trabalha aqui na seccional RS, mas a gente não conseguiu ainda instalar ela nos outros estados. Mas o nosso guia, enfim, a gente tem downloads do Brasil inteiro. Sim. Na época que não tinha o e-book, era correio para o Brasil todo. Que então, maravilha, parabéns. Tem um movimento grande aí, sim. Que bom, que ótimo. Muito obrigada. No próximo bloco, a gente vai falar com uma arquiteta, com a Paula Schwartz, que está com o ambiente na Casa Cor de Rio Grande do Sul, que você tem programação de música lá e tudo. Ela já esteve conosco, mas a Casa Cor ficou faltando no papo. Até já! Paula Schwartz, arquiteta, providenciou uma caixa de música na Casa Cor, Rio Grande do Sul. Olha que lindo, porque ela mesma é super envolvida com o assunto, né? Vamos contar que tu fazes o quê, Paula, além da arquitetura? Então, é um prazer estar aqui novamente. A gente tinha vindo no dia que estava inaugurando a Casa Cor, então não falamos da caixa de música. E realmente ela é uma satisfação para mim desde o início do projeto, em função de eu ter como hobby cantar. Sim. Né? É um hobby que eu levo bastante a sério, eu sou soprano. Tá prometido um recital lá na Caixa de Música e ele vai acontecer. Que data? Vamos adiantar? Vai ser na segunda semana de setembro. Estamos confirmando, mas isso vai acontecer porque fazia parte do projeto, quando ele nasceu, assim. E tá muito bacana porque eu tinha idealizado de ter esses momentos culturais, de a Casa Cor ter mais uma função, que a gente já tem aquela experiência gastronômica do Chef's Table, né? Sim. E eu queria também a Galeria de Arte é um ano todo especial, que a gente está com muitas coisas abertas ao público. E daí eu queria isso também, envolver na música, que é uma coisa tão presente na minha vida, né? Sim. Vamos mostrar algumas imagens enquanto a Paula comenta, porque agora a gente tem fotos maravilhosas. Agora tem fotos. Cristiano Balsi, é isso? Cristiano Balsi. Cristiano Balsi é maravilhoso, fotógrafo. Olha só. Então a gente tem esse piano, né? Um Yamaha, Edis Clavier, o nome dele. É um piano que funciona acústico, mas ele também tem todo um mecanismo que possibilita que ele toque sozinho. Inclusive a gente coloca pendrives e pode fazer uma playlist especial. Aquilo tá aflição da pessoa, a gente passa, olha de novo, não tem ninguém. Mas assim, vamos deixar claro, o músico está em primeiro lugar, nunca vai ser substituído por tecnologia nenhuma. Então ali também eu gostaria de destacar dessa foto, já que ela está aparecendo, que eu fiz esse estudo acústico, então a gente tem essas nuvens. Por favor, olha. Que são acústicas e são feitas de garrafas PET. Olha a garrafa então, PET aí de novo. São 250 garrafas retiradas do meio ambiente para fazer cada nuvem dessas com lã de PET. E esse material é comprado aqui no estado? Tem uma empresa que fabrica, que essas especificamente são da Trisoft, né, que tem toda essa tecnologia já há bastante tempo. E tu achas que esse sistema que tu colocaste lá,
tu inclusive tirasse partido dele para usar a iluminação e tudo. Que se a gente deveria usar na casa, na residência das pessoas também? Eu acredito que sim, inclusive ali nas recomendações da nuvem ela pode inclusive ser fabricada com texturas, com design de superfície, alguma coisa muito apropriada para cada projeto. E também recomendo assim, em concessionárias, que a gente tem aquele pé direito, barulhão, e quer ter um showroom hoje mais familiar, né? Com isso dá para baixar o pé direito e fazer uma proposta bem bacana. A gente pode falar agora das obras de arte e design que estamos vendo, que lindas. Isso foi um capítulo à parte. Eu tive a curadoria do Estúdio Prestes, né, com o César. E foi muito bacana porque eu gostei muito, assim, de passar o que eu gostaria. Que a música tivesse no ar, que por meio das obras a gente enxergasse pinceladas de uma música, e isso aconteceu em todas elas. Até por coincidência, assim, o tríptico se chama Harmonia da Natureza, então a harmonia tem tudo a ver com a música. E ali a escultura do Hidalgo Adams, tem gente que enxerga uma nota musical, tem gente que enxerga uma harpa, tem gente que enxerga até uma trompa. Então ficaram, assim, possibilidades de se ver resquícios musicais por tudo. É muito legal. E sobre as peças de design, a gente fez junto à Florence, né? Eu pude escolher e pincelar, eles têm uma coleção Ava Design, sim, onde essa mesa central ali é da Regiane Carvalho Leite. Saiu daqui a pouco, tudo se conecta. Tudo se conecta, tudo está conectado. Acho que eu vou colocar o nome desse programa, Conecta. E ela é a mesa Chu. Lá atrás tem aquelas mesas laterais, que é da Latug Design, que é Reio. Só que a gente fez uma leitura, assim, sempre elas têm a possibilidade de outros acabamentos com amadeirados, e a gente foi na microtextura branca para deixar, assim, toda a base do espaço é neutra e cada um faz a leitura. É incrível. Faz a sua música. Olha, dá uma paz, né? Se fosse uma música, que estilo, que música seria? Que tipo de música seria? Eu acho que seria Clair de Lune, de Chopin, não sei. Eu enxergo essa música por tudo. Ela vê música, isso que eu queria saber, adorei. Eu vejo música no espaço o tempo inteiro. E do outro lado, daí já tem um contraponto ali, como tem o piano, a gente já tá com uma harmonia mais forte. A fotografia que foi colocada em homenagem ao Teatro São Pedro também daí traz uma força, uma cor. Então a gente conseguiu fazer bem esse contraponto, assim, por meio das cores. O vermelho aparece pontual para dar essa vibração. Tá, o vermelho pontual tá na escultura do Hidalgo, nas flores. E na foto do Teatro São Pedro. Do Flávio Wilde. Do Flávio Wilde, isso Flávio mesmo. Wilde é incrível, porque ele está fotografando super bem, ele escreve bem, ele é um designer gráfico, um artista completo, incrível. Tá multitalentos, assim, hoje a gente precisa, acho que até antes vocês falaram que hoje em dia a gente tem um suporte muito grande para fazer um projeto, não é só isoladamente, né? A gente tem uma curadoria, a gente tem suporte técnico, como essa pesquisa das nuvens, vai muito além de só fazer um projeto e ele ser estanque, ele tá dinâmico. Incrível, né? Isso é muito bom, é muito bom mesmo. Nos fortalece. Sim, e a gente já falou a respeito do tapete. O tapete é um carpete até, e por cima temos outro da Jasmine ali, para também trazer um pouco mais do conforto nessa área do living. Eu queria muito. E para acústica é bom também, né? Sim, ficou, né, dá uma atenuada assim nos vibrantes e ficou muito bom. E essa questão dos tons claros, assim, isso é uma característica tua ou foi neste momento, assim? Porque eu me lembro que ano passado tu fizeste um ambiente na Casa Cor,
que tinha uma tela. Bom, as pessoas jogavam na tela, era outra coisa, né? É verdade, até as pessoas chegam ali e dizem, Paula, é tudo de novo. Pois é, eu tive um amadurecimento, acho que esse ano, e coincidiu com os projetos que estão em desenvolvimento, que foi muito assim por essa linha mais suave mas eu não vou deixar de lado aquele o outro lado, o lado B do Living Jovem. Vendo, na parede a foto do Teatro São Pedro que a gente se referia, né? Porque a foto é tão diferente, né? A foto é uma montagem, né? Onde tem bem, assim, a foto de toda a plateia, né? Com o foco central no palco. E ele fez esse trabalho de salientar duas coisas muito características do teatro, que é o lustre central, que não tem como qualquer pessoa que vá lá uma primeira vez se encanta com ele. Teatro São Pedro e Fantasma da Ópera tem e aquele afresco que faz a volta no palco, que não sei se é porque eu tenho a oportunidade de ficar do outro lado, que é o palco, e quando a gente ensaia, a gente fica olhando para cima e fica vendo esse afresco. Então eu gostei muito. Esse afresco, como a pintura toda do teto, foi restaurado pelo Mancuso, né? Exato, pelo artista. Isso mesmo, quando eles recuperaram ali o teatro, ela foi recuperada. E ali, já que tá aparecendo, já que a gente falou do lado B e de tá suave, eu sempre tenho que botar uma pitadinha, assim, um contraponto. E eu selecionei essas cadeirinhas que vieram de um cinema de Montenegro, de uma plateia, resgatei elas. E estão ali fazendo a plateia do nosso piano, o nosso mini palco. Tu tens alguma ligação com Montenegro? Eu sou natural de Montenegro, né? Tu és uma montenegrina? Sou uma montenegrina. Olha então só. A gente sempre volta. Montenegro. A gente volta às raízes, né? Que bacana. E agora, desse lado, a gente vê coisas que não via, desse ângulo interessante, né? Nos puffs ali, nas banquetas. Aquele puff também é da Latug Design, ele se chama Frame. E essa foi a primeira vez que ele foi feito nesta versão toda branca. Então ele tem o fintapele branco. Fizeram a teu pedido. Ele tem essa opção, mas é já tão visto ele com jatobá e madeiras que ninguém imagina vendo. Parece outra peça, assim. E ele ficou muito suave, assim, ficou muito solto. Eu acho que até evidenciou mais, assim, a linha do pé, que é tão bonita nele, né? Sim, o pé, isso que eu me referia, muito lindo. É. Muito bonito. E que interessante o teto ficou, né? Mas me fala um pouco dessa questão do Trisoft com a iluminação. Como é que tu fizeste isso? Pra gente entender melhor o que a gente está vendo ali. Eu fiz, inclusive, assim, uma referência que às vezes os arquitetos é que percebem mais as nossas conexões de projeto, né? Mas a luminária, ela tem 70 por 70 e as nuvens também. Então, para fazer bem esse quadrado, que talvez eu já enxergue há bem mais tempo, mas eu acho que essa leitura subliminar todo mundo conseguiu ver. Com certeza. Né? E essa luminária em específico, ela tem a possibilidade de girar os 4 cantos, e daí eu tive a possibilidade de focar no quadro, focar para as nuvens e ter esse sombreamento aí, que ficou bem bacana, porque ficou muito interessante. Deu um movimento no chão. Exatamente. O movimento que está não suspenso. Ficou chapado, né? É isso que me interessou, assim, achei bacana. Flutuou. Como nuvens. Notas, nuvens. Não é? Chopin, essa coisa toda. Tem uma harmonia ali. Quem sabe dessa caixa não sai uma música ainda, né? Quem sabe? Nunca se sabe. Olha ali, a gente está vendo agora. Olha só essa imagem. E eu fiz por fora, que também trabalhei a fachada, que a gente nem falou, mas tem esse rasgo abaixo da altura do observador, como um convite, assim. Eu vi, exatamente. Dá uma espiadinha, ver o que tem lá dentro. Ficou muito bom. E ela tem daí toda a fachada com plantas, uma parede vertical, assim, um jardim. E ficou bem bonito, assim, muito só
Lá na minha terra, em São Borja, a gente podia dizer que dá para frechar por aí. Isso mesmo. O teu ambiente. Foi muito interessante essa tua ideia. Mas me conta só mais um pouquinho como é que vai ser essa tua apresentação lá, em data ainda não definida. Data não definida, mas a gente já tem uma agenda. Na quarta-feira vai ter um piano e um acordeon. Quarta, dia 29. Que é uma turma da Orquestra do Teatro São Pedro, 2 músicos que vão lá tocar. A que horas? Vai ser 7, 7h30. E como tem uma... Tu estás na casa 5? 5. Isso? Ao lado da Casa Aberta. Exato. Tem o espaço de arte, o chef's table, o restaurante. Isso mesmo. Certo. Então, voltando em seguida, tem ali. E no sábado vai vir um profissional, um pianista de São Paulo, junto com a Yamaha, para nos mostrar todos os recursos, mas muito mais para tocar com ele na versão acústica, que também é isso que a Yamaha quer, né? Claro. Que o piano, todo mundo tem um piano nas suas casas e desenvolva musicalmente. Sim. Que maravilha. Tô louca para ir lá assistir. Eu super te agradeço, eu já vi teus contatos agora na tela. E a gente vai te ver então lá na Casa Cor. A Casa Cor está na rua Carlos Huber, número 222, aberta de terças a domingos. E a gente se despede aqui. Amanhã a gente vai ter mais Casa Cor e outros assuntos, inclusive o Marcelo Oliveira, que fez uma garagem de motociclista, uma coisa meio maluca, totalmente diferente da caixa de música, a gente gosta de variar. A gente vai embora, mas a gente volta amanhã. Vocês vão ficar com o Le Folk TV. Beijo! RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.